Fiel. Começando mais um Aftermatch. Tô aqui com a minha camisa de férias, meu óculos de férias, porque eu tô de férias igual os jogadores, né? Felizmente, né? Porque parece que chegou aos 45 pontos e eles entraram em férias. É isso? Não tem outra explicação, porque o que acontece com o Corinthians? O que aconteceu com o Corinthians? Duas derrotas consecutivas, segunda-feira e quinta-feira. Aqui no Aftermatch, a gente vai falar e analisar o que aconteceu. Mas, mais uma vez, o Corinthians deu mole e, infelizmente, não deu certo e continuamos sem vitória nessa semana. Então, Fiel, deixa eu tirar o óculos aqui, deixa o like, compartilhe e vamos para a análise. Vamos lá, sobre o jogo, né? Sobre o jogo, o Corinthians começou até bem, razoavelmente bem o jogo. O Corinthians foi mais incisivo no ataque, mas faltou qualidade. Faltou qualidade para colocar a bola dentro do barbante, finalizar. E aí o Bahia foi crescendo no jogo. O Bahia foi crescendo e conseguiu o seu gol através de uma falha do sistema defensivo do Corinthians, em que o Gilberto, aquele que está sendo especulado do Corinthians, acabou fazendo seu gol. E aí, o Corinthians começou a correr atrás do prejuízo novamente, né? Como foi contra o Palmeiras, foi contra o Red Bull Bragantino. E aí, falta qualidade esse elenco do Corinthians, né? Falta qualidade. E o Corinthians, no jogo 500 do Cássio, não conseguiu finalizar o gol do Douglas. Mas também nós temos que falar que o gol do Bahia, a arbitragem, né, e o seu VAR, com seu Igor Benevenuto, deram o gol sem pestanejar, né? Ficou alguns minutos parado para traçar aquela linha imaginária, que só a linha imaginária que eles enxergam, né? Não dava para ver o pé do Gilberto, mas mesmo assim, vai lá, gol do Bahia. Corinthians então começou a tentar buscar o empate de qualquer maneira, e o empate chegou com um gol de Arauz, que estava pelo menos na mesma linha do defensor do Bahia. Mas, novamente, o VAR, o VAR não fez nada. E o nosso bandeirinha lá marcou na hora. Alguns minutos parados, traçaram a linha e entenderam que o joelho e o calção do Arauz estava em impedimento. Parabéns. Nesse mesmo primeiro tempo, o Corinthians ainda teve um pênalti não marcado que tocou no braço do jogador do Bahia, mas como é para o Corinthians, né? Não foi marcado. E aí, numa falha de Bruno Mendes e de Fábio Santos, que esteve mal demais ontem, novamente, o Bahia acabou marcando o seu segundo gol num golaço do menino Ramírez, aquele que usou palavras racistas contra o jogador Gerson do Flamengo. E aí a gente começou a perceber que o nosso filme de terror estava voltando, né? Novamente 2-0 contra o Palmeiras, 2-0 contra o Red Bull Bragantino e 2-0 contra o Bahia. Será que vinha outra goleada? No intervalo, Mancini mexeu. E mexeu novamente errado. Gustavo Mosquito não vinha fazendo uma partida tão ruim e foi trocado. E aí o Corinthians tentou de qualquer forma buscar o ataque. Ele realmente esteve mais próximo do gol. E o Corinthians colocou o Gabriel Pereira. Colocou o Gabriel Pereira, Mancini coloca o Gabriel Pereira, que dá um alento a esse time do Corinthians. Gabriel Pereira fez uma jogadaça e aí o nosso Gabrielzinho GPS foi lá e meteu para dentro. Vale salientar, fica aqui uma crítica ao Mancini. Não entendi por que do Arauz. Não entendi por que do Arauz. O Arauz não vinha sendo relacionado, não estava indo para o jogo, mas mesmo assim
ele coloca de titular. E o Gabriel Pereira, que estava sendo relacionado e entrava em algumas partidas, ficou como opção. E o Gabriel Pereira, que é da base, entrou muito bem. Esse jogo, Corinthians e Bahia, ainda teve, mais uma vez, um pênalti que o juiz não deu. Ah, mas olha, não foi pênalti, porque o braço do jogador estava colado ao corpo. Mas a mesma história, a mesma coisa repetitiva. Quando é o Corinthians, não se marca. Não estou aqui para fazer o vitimismo. O Corinthians jogou mal, o Corinthians jogou muito mal. O Corinthians mereceu perder. Mas queremos justiça, queremos que seja marcado do mesmo jeito para outros times. Corinthians reclamou pênalti e foi pênalti. Na transmissão no Premier, o Sálvio falou: porque o jogador estava com o braço preso no corpo. Então o jogador tem que ficar assim, ó. Vai ter que ficar assim? Não tem, pô. Não tem. Então, me desculpa, mas foi pênalti novamente. E poderia dar um alento, o Corinthians poderia ter buscado pelo menos um empate. As substituições que foram feitas, realmente eu não curti. Camacho entrou muito mal. Ederson não é jogador para estar no Corinthians. Jonathan Cafu até tentou alguma coisa, mas é o Jonathan Cafu. O Jonathan Cafu é o jogador ruim, bizarro. Nós temos o jogador ruim e temos o jogador ruim bizarro. Ele é o jogador ruim bizarro. Entrou também o Gabriel Pereira, que foi para mim o melhor jogador em campo, na parte do Corinthians. E o Raul Gustavo, fora de posição. Raul Gustavo jogando fora de posição, como lateral esquerdo, no lugar do Fábio Santos, mais uma vez, muito mal. E não conseguimos, né, pelo menos arrancar um empatezinho, que levaria o Corinthians pelo menos à 8ª colocação. Agora temos 2 jogos em casa, dia 3 de fevereiro contra o Ceará, e depois temos o Atlético Paranaense. E jogamos fora contra Santos e depois contra Flamengo. Então o Corinthians tem uma pedreira a partir de agora. Vamos agora para analisar, né, e vamos dar as notas aos jogadores. Nota aos jogadores. Cássio, para mim, Cássio não esteve bem. Cássio, pelo menos no segundo gol, a bola passou por baixo dele. Eu daria nota 5 para o Cássio. Fagner. O Fagner foi um dos que poucos se salvaram no jogo ontem. Para mim, o Fagner nota 6. Bruno Mendes. Bruno Mendes bateu muita cabeça ontem com o Gil, mas mesmo assim, para mim, o Bruno Mendes leva um pouquinho de vantagem sobre o Gil. Então, para mim, nota 4. O Gil muito mal novamente. O Gil, no final do jogo, era um centroavante, mas o Gil, pela experiência, tem que mostrar mais. Para mim, Gil, nota 3. Fábio Santos. Fábio Santos foi ontem uma das piores atuações com a camisa do Corinthians. Muito mal mesmo. Fábio Santos, para mim, nota 2. Raul Gustavo entrou bem, mesmo fora de posição. Para mim, nota 5 para o Raul Gustavo. Gabriel fez o gol, estava mais ativo que o Cantígio. Para mim, Gabriel, nota 5,5. Cantígio, o que falar do Cantígio, né? É um bom jogador, tem lampejos, né, de lançamentos, mas novamente muito mal na marcação. E Cantígio, para mim, nota 4. Camacho, para mim, tinha que ter sido mandado embora depois do gol que perdeu contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Entrou e Camacho é mais daquilo. Camacho é péssimo, é um jogador que não cheira e não fede. Para mim, nota 2. Arauz, eu não entendi a escalação do Arauz. O Wagner Mancini privilegiou um jogador que não vinha jogando, que não era nem relacionado em muitos jogos. Arauz parece aqueles menininho que acabou de vir do curso do Senai. O chileno, para mim, nota 3. Jonathan Cafu. Jonathan Cafu. Só foi relacionado pelos falsos Covids, né? Pelos falsos exames de Covid. Jonathan Cafu tentou 1 ou 2 jogadas. Nota 3 para o Cafu. O Matheus Vital.
Matheus Vital, precisa acordar, né, meu filho? Você tá no Corinthians. Não adianta só você jogar algumas partidas. Tem que jogar bem. Você tá no Corinthians, tem que chamar a responsabilidade. Nota 4. Ederson. Ederson tentou um passe de calcanhar que acabou quase pisando na bola. Ederson, eu vou dar -2 para você. -2. E que você desapareça do Corinthians. Mosquito, Gustavo Silva. Um jogadores que, para mim, buscou o jogo, tentou fazer alguma coisa. Ele pelo menos mostra raça, mostra vontade de querer acertar. Gustavo Silva, para mim, 5,5. E Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, um alento ontem do jogo, pelo menos uma coisa boa do jogo foi o Gabriel Pereira. Um passe espetacular pro gol do Gabriel. Gabriel Pereira, muito bem. É da base, tem que jogar. O Mancini errou ontem, tem que colocar o Gabriel Pereira como titular ontem. 6,5, melhor jogador para mim na partida. E Jô. O Jô, precisamos falar sobre o Jô. O Jô para mim parece uma Kombi de pé. Tá pesado, tá muito ruim em relação ao arranque, a tentar antecipar jogadas. Ainda faz aquele pivô, ainda tenta alguma coisa, mas, Jô, pede para ficar um tempinho, recondicionar fisicamente. Foi muito mal novamente, Jô, muito mal. Jô, para mim, nota 2. Nota 2 para não dar 0. Nota 2. E Wagner Mancini. Wagner Mancini foi o principal responsável pela ascensão do Corinthians no campeonato, mas também deu uma parada, deu uma estagnada. A gente sabe que olhando para o banco não tem grandes coisas, né? Falta qualidade essa equipe do Corinthians. Mas ontem era para ter entrado com um time melhor, pelo menos com o Gabriel Pereira. Nota 2 para o Wagner Mancini. É isso então, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o Aftermatch aqui do Bahia 2, Esporte Clube Corinthians Paulista 1. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe a nossa live, faça sua inscrição, que é muito importante para a gente. Um grande abraço e vai, Corinthians!